Tem notícias que nos pega de surpresa, onde nem escola, nem faculdade, nem qualquer curso que a gente possa fazer nos prepare para isso. Hoje eu quero falar do dia em que nós perdemos um bebê, que eu quero trazer uma perspectiva de um pai olhando para essa situação, o que eu fiz e para poder de alguma forma poder ajudar vocês que possam estar passando por isso ou pais que às vezes possa vir a passar por isso. Esse é o meu objetivo nesse vídeo. Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Pais, meu nome é Caio, eu tenho 20 anos de casado, nós temos 4 filhos. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre essa perca que eu tive, que nós tivemos do nosso segundo filho. A minha filha mais velha já está com 16 anos hoje, e nós, entre ela de 16 e o meu menino de 7, nós tivemos uma gravidez, e nós perdemos. Foi bem no dia do aniversário da minha esposa. Eu não lembro o ano exatamente, mas é quando a minha filha estava mais ou menos com 5 anos de idade. Eu sempre acompanhei os pré-natais, né, aqui no Japão, nós moramos aqui no Japão, e eu sempre acompanhei, fiz questão de acompanhar. E nesse dia, eu achei que iria ser da mesma forma. Nós estávamos extremamente felizes, porque era praticamente quase depois de 5 anos que nós não tínhamos engravidado, nós podemos ter um novo menino, uma nova criança, e nós estávamos extremamente felizes. Eu sempre quis ser pai cedo, e eu sempre gostei de criança, então nós achamos que, nós iríamos nesse dia, eu programei esse dia, foi no dia do aniversário da minha esposa, pedi folga no trabalho, depois do pré-natal nós iríamos num shopping, iríamos passear em família, nós, com a nossa filha menor, então a gente se preparou para esse dia e fomos, mas chegando lá, como ela já estava mais ou menos com 4 meses, né? E já era a segunda vez que ela estava fazendo pré-natal. E eu estava acostumado com isso, que eu acompanhei a minha primeira filha todos os pré-natais, mas de repente, quando ela senta naquela cadeira e eu estou do lado dela acompanhando e a médica está fazendo o ultrassom ali na barriga, ela vem com uma notícia falando que o nosso bebê estava muito pequeno. Então o que aconteceu? Para nós foi um choque. Ela pediu para mim sair da sala e depois ela foi examinar minha esposa por baixo, né, para ver se realmente, que parece que por baixo o exame fica melhor. Então eu não entendo muito, né, mas ela foi examinar minha esposa e agora o meu sentimento de pai, eu estava preocupado. Eu fui para a sala de espera lá na frente com a minha filha. Eu falei assim, caraca, o que está acontecendo com essa notícia? O que está acontecendo, né? Eu não estava sabendo lidar com a situação direito. Foi quando, de repente, a minha esposa vem de encontro à sala de espera e ela fala que já está marcado o dia para a retirada do bebê daqui a um mês. Cara, pensa em um choque. Nós, como eu disse, né, na introdução desse vídeo, nós não estamos preparados para algumas notícias. Nenhum curso, nada nos prepara, nenhuma faculdade, nenhuma escola nos prepara para certas notícias. Então eu fiquei em choque e como nós tínhamos combinado, né, eu falei para minha esposa, o que você quer fazer? Você quer ir para o shopping? Você quer voltar para casa e tal? E ela falou assim, não, vamos continuar. Ela estava estranhamente calma. E eu sabia que nós estávamos ainda digerindo o que estava acontecendo. Então nós tocamos o dia da mesma maneira, mas não era. O clima do carro estava pesado, não estava legal. Eu lembro de que nós estávamos em silêncio todo o caminho. Mas agora eu quero abrir um parênteses agora e trazer uma reflexão para você, homem, para você, pai. Talvez você possa estar assistindo esse vídeo agora e você possa ser um pai que não participou desse momento. Talvez você é um homem casado que ainda você não teve filhos. E talvez você é um homem solteiro que vai ter filhos, pense em ter filhos. Eu quero fazer essa reflexão que nós, homens, às vezes achamos que não é necessário nós acompanharmos as nossas esposas nos pré-natais, ou como é o segundo filho já, não, ela pode ir com a mãe, com a irmã, né? Pode ir com qualquer outra pessoa. Mas a pergunta que eu quero fazer e a reflexão que eu quero trazer na mesa hoje é: se eu não tivesse naquele dia e minha esposa tivesse recebido essa notícia, como que ela agiria? Eu sei que para nós homens aqui, ainda mais aqui no Japão, no contexto de Japão, onde nós trabalhamos muito, eu sei, na verdade, que eu acho que é no mundo inteiro, né?
e às vezes a gente não tem essa sensibilidade de faltar no serviço. Às vezes o chefe vai reclamar, mas e se fosse com você? E se sua esposa tivesse recebido essa notícia sem você estar por perto? Como ela agiria? Então eu quero trazer uma reflexão para nós pais, para nós homens. Você que está pensando em ter filhos, acompanhe sua esposa. É momento único, é momento que não volta mais. E como eu não desejo isso para ninguém, o que eu passei, mas pode acontecer como aconteceu comigo. E se você que acompanhou sua esposa, talvez não acompanhou a sua esposa e aconteceu isso, talvez você nunca pediu desculpa, perdão para ela, peça para ela nesse momento. Eu não sei qual que é a sua situação, não estou aqui para julgar ninguém. Eu só estou aqui para trazer uma reflexão de que a nossa figura é importantíssima. Minha mulher gravou o primeiro vídeo, já um vídeo falando sobre esse assunto, e eu estou trazendo uma perspectiva do homem sobre esse assunto. E ela disse no vídeo dela, vai estar aqui em algum lugar, depois vocês vão lá e assistam também, homens, que foi muito importante eu estar ali, a minha presença de estar ali. Eu sei que para mim, talvez eu recebi a notícia e não foi tão profundo quanto ela. Talvez beleza, perdemos um filho, mas não estava ainda dentro de mim, ainda que eu fiquei triste, entenda? Não foi eu que estava gerando. Eu não iria nada depois na curetagem, algo entrar dentro de mim. Então eu sei que é difícil esse momento. Então eu peço para vocês, homens, para vocês, pais, acompanhem as suas esposas. Mas voltando, então a gente foi e ela falou daqui um mês, marcaram a curetagem, e eu lembro que nós tivemos um dia bem difícil, era o aniversário dela, eu não sabia direito como suportar, eu só estava ali do lado dela falando com ela que Deus sabia de todas as coisas, né? A gente é cristão, a gente crê nessa cosmovisão, e nós sabíamos que Cristo estava conosco, né? Então eu não sabia muito como se portar, mas eu estava do lado dela tentando ser forte. Essa era bem da verdade, fazendo o meu papel de homem ali. Então eu lembro que a gente foi para casa, mas eu lembro que nas semanas seguintes, como eu professo a fé do cristianismo, que eu creio em Jesus Cristo, eu não sabia se eu orava com fé para a criança ressuscitar, sei lá, para a criança... Eu tinha um pouco de fé, mas ao mesmo tempo eu não tinha, mas eu tinha uma certeza. Ainda que nós estávamos passando por um momento difícil, as Escrituras nos dizem que nós temos um Consolador. E essa é uma reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Quem é o seu Consolador? Quem é nos momentos difíceis, ainda que marido ou esposa estejam, filhos, mãe, pai, ainda assim não é o suficiente. Tem coisas que a gente tem que transcender e às vezes não é o suficiente. É importantíssimo nós estarmos, mas às vezes a gente tem que transcender e tem que entregar algo para Deus de fato. Então eu não sabia como orar, mas eu sabia de uma coisa, que a palavra dele é verdadeira e que ele era o nosso Consolador. Independente do que acontecesse, eu sabia que ele estava conosco. Então, caminhando no vídeo, eu quero também trazer o dia que nós chegamos lá para fazer a curetagem. Foi muito difícil. Minha esposa chegou, foi na sala, e eu lembro que eu fiz questão de acompanhar ela mais uma vez, que eu sabia que ia ser difícil. Estava um pouco esperançoso que Deus ele pode fazer qualquer coisa, né? Mas tudo conforme a vontade dele. Mas eu sabia também que poderia ter uma notícia de que, na verdade, já teria retirado, porque ela foi para fazer a curetagem. Então eu sei que ela demorou muito lá dentro, então eu imaginei já o pior. Eu imaginei que ela teria feito a curetagem mesmo, e quando ela já veio bem, com semblante bem abatido, e eu só abracei ela e só chorei com ela, porque não tem o que você fazer. Nesses momentos é só você abraçar a sua dor e chorar. É abraçar a sua esposa e saber que Deus ele é soberano e ele tem o melhor para nós. Ainda que talvez vocês não concordem,
mas ainda que o filho ele não vingou, era o melhor de Deus para nós. Então, eu sei que eu abracei ela, eu sei que nós viemos para casa e foi um procedimento, ela contando para mim, bem ruim, porque eles enfiaram algo lá, sabe, assim, no seco, assim, não deram nenhuma anestesia, nem nada. Ela falou que ela sentiu tudo, eu não sei se teve anestesia, ela falou que sentiu tudo, e foi bem zoado. Eu me coloquei no lugar dela, assim, eu falei assim, caraca, meu, as mulheres são extremamente fortes. As mulheres é algo que não dá para entender o que a mulher passa. Então, foi bem difícil para a gente, com o passar do tempo, amigos nos consolando, trazendo uma palavra de apoio para nós, familiares também, mas é algo que é muito ruim, eu não desejo para ninguém. Ainda que não era comigo, né, não era dentro de mim, né, mas eu senti uma tristeza, mas ao mesmo tempo eu sabia que nós não temos o controle de nada. O bem da verdade é que nós somos alcançados por notícias, às vezes aí fora, a morte de uma pessoa, de um ente querido, ou um câncer, uma notícia de um câncer, ou uma perda de um bebê. Na verdade, nós não estamos no controle sobre a vida, sobre a morte. Nós não temos o controle de nada. Mas nós temos uma escolha a fazer. E nós fizemos uma escolha, nós temos uma escolha de crer que Deus ele é soberano. Ele é soberano em qualquer situação. E eu pude acompanhar minha esposa nesse processo difícil. E Deus estava conosco, Deus nos consolou, Jesus nos consolou. E isso nos bastava. E eu sei que talvez você possa estar passando, mãe ou pai, possa estar passando por esse momento, nesse exato momento agora. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para vocês. Talvez vocês não entendam como nós não entendemos. Talvez você vai ficar perturbado como nós ficamos, confusos também. Mas eu quero trazer uma palavra de consolo, falando que Deus ele é soberano, ainda que a gente não entenda a situação, mas Deus ele é soberano. Coloque sua vida diante da presença dele, entregue a sua vida a ele, porque ele vai cuidar de você. A palavra de Deus fala que ele é o nosso consolador. E é isso que hoje ele ressignifica a nossa dor. Hoje eu olhando para trás e eu podendo ver aquilo que nós passamos lá atrás. Hoje a nossa vida, o nosso casamento de 20 anos de casado, ele se fortaleceu, se fortalece cada dia mais. Eu sei que notícias boas são ótimas, mas notícias ruins também fazem parte da nossa vida. E tem tanta gente aí fora tirando a própria vida com essas notícias, porque na verdade eles precisam de um alicerce. E esse alicerce nós cremos, eu e minha esposa, nós cremos que esse alicerce tem um nome, Jesus Cristo. Então eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você que está passando por esse momento, e eu quero trazer uma palavra de consolo para você. Coloque sua vida diante do Senhor, que Ele vai te consolar, assim como Ele nos consolou, e Ele vai ressignificar a sua dor. E talvez aquilo que você passou, talvez você vai poder estar gravando um vídeo hoje para falar para as pessoas e trazer talvez uma paz no coração e uma cura para as pessoas. Então foi isso, minha gente. Se vocês gostaram do vídeo, indique para as pessoas aí. A proposta desse canal é nós partilharmos um pouco da nossa experiência, da nossa vida, dos nossos erros, dos nossos acertos. Nós não estamos aqui para colocar peso em ninguém, mas para trazer uma reflexão, como eu disse, né? Acompanhe sua esposa. Quem é a sua rocha? Quem é a pessoa que ela vai te consolar? Aqui nesse mundo não existe pessoas, ainda que nós temos pai, mãe, marido, mulher, não existe nenhuma pessoa que pode te consolar a não ser Deus, a não ser Cristo Jesus. Tá bom? Então se você gostou, envie os seus amigos e vem acompanhando a gente. A gente vai decorrer sobre vários assuntos de família, vai ser bem legal. O assunto de hoje é um pouco pesado, é um pouco triste, mas é necessário. Na vida não é só feita de alegria, mas principalmente de tristezas. Então fique com Deus e um forte abraço. A paz do Senhor.